Pequenos gestos, grandes ações. Vamos traduzir isso de uma forma mais entendível e aplicável. Eu vou abordar 4 tópicos relacionados com esse tema. O primeiro, o poder das pequenas ações. Claro que a gente já ouviu falar muito sobre esse assunto, porém, é sempre bom relembrar aquilo que funciona, mesmo que seja óbvio. O segundo, a educação pelo exemplo. Mas não só o exemplo externo, também o nosso exemplo para nós mesmos, quando a gente realiza ações, pensadas ou não, às vezes aconteceram, né? Você se deparou com uma situação e você tomou uma atitude. E aquela atitude deu certo para sua vida, deu tão certo que você continua a se inspirar nela para resolver outros assuntos também. Então, aquilo foi uma forma de você se educar pelo exemplo, praticou esse exemplo consigo mesmo e deu certo e você continua realizando. E também respeito aos seus limites. É muito importante a gente conhecer esses limites e respeitar. E para finalizar, fazer uma curadoria de tudo isso que serve e inserir, e é possível inserir na nossa rotina, inserir na nossa realidade e realmente praticar isso. Inserir e praticar para que a gente vá melhorando cada vez mais. Então a gente vai tirando aquilo que está só pesando na nossa vida, e às vezes a gente nem percebe, e colocando aquilo que serve, praticando mais aquilo que funciona, para que a gente tenha cada vez mais resultados positivos. Então, se você gostou, bora lá acompanhar esse vídeo até o final. A nossa vida vai se construindo de degrau em degrau. A gente vai aprendendo e tropeçando, caindo, levantando, praticando novamente aquilo que funciona. E dessa forma a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, vai se transformando em adulto e vai vivendo a nossa vida, né? Na verdade, a gente é um repeteco, né? A gente vai estar constantemente repetindo coisas que a gente vai aprender. Então, a gente aprendeu uma primeira vez, praticou, percebeu que consegue continuar a praticar e a gente continua nessa prática até que isso, por algum motivo, não sirva mais ou a gente não consiga mais praticar. Então, essas práticas, elas são pequenas no início. E conforme a gente vai repetindo, a gente vai melhorando. Então, vamos pegar o exemplo de caminhar. Quando a gente é bebê, a gente não consegue caminhar, mas a gente vai se levantando, vai firmando as pernas e vai caminhando, e cada vez caminhando mais e melhor, até que a gente está correndo e já está independente. E isso acontece com tudo na nossa vida, né? Com todas as realizações, com todas as práticas, elas começam pequenas e elas vão se repetindo até que elas se tornam práticas constantes. E o importante é a gente entender que tudo que é grande hoje, provavelmente começou pequeno lá no passado, é olhar para as coisas que você pode realizar de forma pequena e que se transformem em algo grande. Então, às vezes, a gente tem um objetivo enorme para a nossa vida. Eu quero fazer tal coisa. Mas, nossa, é tão difícil isso acontecer, é tão complicado de chegar lá. Como que eu posso fazer isso, né? E uma boa forma de começar é olhar qual pode ser o primeiro passo para isso. E geralmente o primeiro passo e o passo realizável é um passo pequeno. Então, uma ação pequena, que hoje ela é pequena, mas que ela vai se repetindo até que ela fique maior o suficiente para ser o mais próximo possível do nosso sonho realizado. Então a gente começa com pequenos passos. Só que esses pequenos passos, essas pequenas ações, tendem a ganhar volume, a serem praticadas da melhor forma, conforme a gente vai praticando, conforme a gente vai realizando, até que a gente faz isso e nem percebe, já está no automático, e aí os frutos vêm a partir dessas grandes realizações. É como ler. Então você, quando está lá na fase da alfabetização, está juntando as letras, está formando as sílabas, e é tão difícil, e é tão complicado, até que de repente, pela prática, você já começa a ler uma frase, de repente a gente já está lendo um poema, já está lendo um texto, e quando vê, já estamos lendo um livro.
e já estamos lendo, entendendo, pensando, refletindo sobre isso. Então foi uma pequena ação lá no passado que nos proporcionou ser um leitor que consegue compreender e refletir muito sobre aquele assunto hoje. Então, esse é um exemplo de pequena ação. E eu acho que isso funciona para quase tudo na nossa vida, né? Então, assim, para nossa rotina do dia a dia. No meu trabalho. O meu trabalho começou com eu tendo dificuldade de realizar as primeiras funções, até que eu pratiquei, fiquei bom. E mesmo que eu não goste, gostando ou não, se eu gostar, melhor ainda, mas se eu não gostar, eu me tornei boa em praticar aquilo, né? E se eu gostei, eu me tornei boa em praticar aquilo mais ainda porque eu fazia com vontade, né? Então, assim, a prática, ela leva a melhorar, mas tudo inicia com aquele passo inicial, aquele passo que fez você começar essa jornada e te transformou nessa expert que hoje é naquele assunto. Então, tudo começa pelas pequenas ações, pelos pequenos gestos, pelas pequenas práticas. E é muito bom, pelo menos para mim, pensar dessa forma, que se no futuro eu quero fazer tal coisa de forma muito boa e muito grandiosa, hoje eu tenho que começar, tenho que dar os primeiros passos. E assim eu também tenho a chance de errar, porque se eu percebo que esses primeiros passos já não estão compatíveis comigo, já não vai fechar de alguma forma com a minha pessoa, eu já tenho uma chance de abandonar isso sem nem criar tantas expectativas assim. Porque às vezes a gente vai se arrastando numa situação porque a gente já criou uma mega expectativa sobre aquilo, de tal forma que a gente não pode retroceder. E aí a gente vai se arrastando na realização daquilo de uma forma não boa, de uma forma que vai nos adoecer, né? E a gente não pode voltar, a gente pensa que não pode voltar, mas quando a gente vai começando de forma deliberada e prestando atenção já desde o princípio e se organizando para isso, a gente já vai percebendo todas as nuances desses acontecimentos e a gente vai reformulando, mudando, adaptando ou até abandonando, se for o caso, e reiniciando os planos, né? Então, as pequenas ações, elas são poderosíssimas, porque essas pequenas ações vão acumulando e se transformando em resultados grandiosos, sim. O segundo passo é a educação pelo exemplo. Então, a gente usar aquilo que a gente já realizou, aquilo que já aconteceu na nossa vida, como uma forma de educarmos. Quando eu olho para o meu passado e quando eu percebo as coisas que eu realizei, as coisas que eu fiz, eu consigo aprender comigo mesmo. Eu consigo aprender, por exemplo, aquilo que eu tenho mais facilidade para realizar, aquilo que é difícil para eu deixar acontecer, aquilo que é complicado para eu lidar. Então, quando eu olho para mim, quando eu me percebo, eu consigo aprender muito. E às vezes a gente não olha para isso, a gente não presta atenção nesses detalhes, porque a vida é muito corrida. É complicado ficar se olhando, se analisando, prestando atenção nos acontecimentos da nossa vida, porque tem tanta coisa acontecendo, né? E a nossa rotina, e a gente é engolido, ou às vezes a gente fica se distraindo porque tá tão chata a vida, a gente acaba se distraindo com aplicativos, com redes sociais, e aquilo não está acrescentando. Porque quando a gente está se distraindo para aprender, olhando um vídeo educativo, um podcast, uma coisa que vai agregar no nosso conhecimento, beleza, mas na maioria das vezes não é isso, a gente só quer uma distração para não pensar nas coisas chatas da vida, naquilo que está incomodando. Só que se em vez de a gente se distrair nesses momentos, a gente começar a olhar o porquê eu tô chateado, porquê que a minha vida tá chata, aonde foi que eu deixei o negócio descarrilhar para esse lado, eu começo a aprender comigo, eu consigo me educar a partir das minhas experiências também. Não quer dizer que
os conhecimentos externos, tipo estudar com alguém, ter alguém como exemplo, ter professores, mestres, não vão ajudar. Claro que vão ajudar, mas nesse caso aqui, o tópico é voltado para si próprio, para nós mesmos, né? Então, assim, em outro vídeo a gente fala sobre exemplos e coisas de fora, né? Agora, o objetivo é esse, os pequenos gestos, pequenas ações nossa para conosco mesmo, né? Também tem o outro lado, mas o outro lado não vem ao caso agora. Então, por isso que eu tô falando, a gente aprende muito com a gente mesmo, com a nossa vida, com a nossa rotina, com os acontecimentos, com a nossa história, né? Por menor que seja a nossa idade, assim. Claro que se você tá olhando esse vídeo, provavelmente você é 30 a mais. E assim, você já tem uma experiência de vida o suficiente para que você consiga aprender consigo mesmo. E conforme você vai aprendendo com isso, você vai melhorando a si próprio e aprendendo mais e mais, mais. Você vai aprimorando essa pessoa, esse ser, né? Porque é isso que melhora também. Não quer dizer que esse é o único caminho, mas é um. Então, pelo menos é um caminho que eu acho viável e que eu costumo fazer comigo mesma. E eu não fazia, e eu tinha mais decepções comigo mesma, com as expectativas frustradas, com as coisas que não se realizavam, que eu não dava conta de fazer, porque eu não conhecia as minhas limitações, digamos assim. Eu achava que eu podia mais do que realmente podia, e quando eu me deparava com o meu limite, eu me frustrava. E aquilo era uma negatividade extrema que acabava comprometendo todo o plano, e muitas vezes eu parava no meio do caminho e deixava aquela ideia e abandonava, quando aquilo poderia ter sido uma coisa boa para minha vida, se eu continuasse. Mas se eu continuasse focada no que realmente eu poderia entregar. Por isso que é muito importante eu me entender. Minimamente eu saber ali, eu me conhecer, eu me educar a partir de mim mesmo, para que eu consiga colocar isso no meu planejamento de realizações, até no meu planejamento do dia a dia, né? Para eu entender até onde eu posso ir naquele dia, as coisas que eu posso fazer e que eu posso fazer com mais facilidade, porque se eu posso facilitar a minha vida, para que eu vou pegar o caminho mais difícil, né? Então, me entendendo, aprendendo comigo mesmo, eu também vou melhorar a minha rotina e a minha vida consecutivamente. E o terceiro tópico é respeitar os limites. A partir do momento que eu já tenho um conhecimento mínimo sobre mim, eu conheço minimamente os meus limites, eu conheço até onde mais ou menos eu consigo ir, as coisas que eu consigo realizar, as fases em que eu estou, como que eu funciono em determinada época do ano, em determinada hora do dia. Então, por exemplo, qual é o momento que eu estou muito cansada, que eu não consigo mais realizar nada, que eu preciso de um descanso? Qual é o meu limite do dia para ter um dia ativo, né? Um dia que eu posso realizar coisas? Qual é o meu limite? Todos os dias da semana eu estou ali 100% ativa? Se sim, beleza. Se não, quais são os dias em que eu não vou render? Então, aqueles dias eu preciso não planejar muitas coisas para ali, né? Porque senão eu vou me frustrar se eu ficar planejando coisas num dia que com certeza eu não vou ter energia para realizar. Em contrapartida, tem dias que a gente tá com mais energia, a gente sabe que a gente tende a estar com mais energia naquele dia. Qual é esse dia? Porque é esse dia que você pode colocar muitas coisas difíceis de ser realizada, porque você vai ter mais chances de realizar, em vez de desperdiçar esse dia fazendo qualquer coisa, coisa sem planejamento e perdendo ali uma energia boa para gastar com essas coisas positivas, com essas coisas que têm que ser realizadas muitas vezes, ou com as coisas chatas. Então, assim, saber quais são os seus limites e se organizar em cima deles faz a diferença. Porque eu percebo isso hoje em dia. Eu estou constantemente me analisando, olhando para as minhas realizações, para o que eu planejo realizar naquele dia, naquela semana, e tem dias que do nada eu fico cansada, tem dias que, tipo, eu fico frustrada, eu planejei uma coisa e não vai acontecer. Sim, é possível, acontece, porém isso não é sempre. Aliás, são
mínimas as vezes que isso acontece. Na maioria das vezes, quando a gente planeja aquilo, quando a gente se organiza, é possível realizar. Talvez a gente não consiga realizar tudo, mas a maioria das coisas. E quando a gente leva, assim, o dia de qualquer jeito, eu, pelo menos, funciona assim, é só mais um dia que passou. Só mais um dia que foi, um dia desperdiçado. Então, vale a pena olhar bem para isso. Vale a pena planejar bem isso, né? E respeitando os limites. Então, entendendo quais os dias, quais os momentos. Por exemplo, se você precisa de um momento para se carregar no dia, eu preciso ter pausas no meu dia para eu simplesmente respirar, só para ficar ali vegetando, respirando, que é um momento de eu me regular. Eu preciso desse momento no dia, principalmente quando eu tô com uma rotina bem cheia, assim. Então eu preciso parar, respirar, porque senão eu fico muito acelerada e chega o final do dia eu tô me arrastando. Mas é uma coisa que eu aprendi com o tempo, olhando para os meus limites, né? Então é importante olhar isso. E para finalizar, construir uma rotina com tudo isso, entendendo que pequenas ações geram grandes acontecimentos ou realizações, que você já tem uma bagagem de vida que te ensina muito sobre você mesmo, que você tem limites e que todas essas duas primeiras coisas têm que serem feitas a partir desses limites, respeitando esses limites. E aí você já tem um grande conhecimento. Então, agora é o momento de colocar isso numa rotina, num planejamento mais certinho para que as coisas aconteçam melhor, mais ordenadas na vida. E assim a gente tem menos chances de frustrações. Quer dizer que a gente não vai se frustrar? Vai se frustrar sim. Só que as frustrações são menores, as dores por conta dessas frustrações são menos intensas e os resultados positivos são maiores do que as frustrações. E uma das coisas que nos quebra é a frustração. É a quebra de expectativa. É você querer algo, se planejar, se organizar ou esperar esse algo e isso não acontecer. Isso acaba com a nossa energia, muitas vezes com a nossa autoestima. Só que quando a gente se organiza de forma correta para as realizações, elas têm mais chances de acontecer e as frustrações são menores, por isso elas doem menos. Se você gostou, inscreva-se, deixe seu like e espero você no próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Até mais!